Eu li a sua carta e eu li do jeito que ela pede, com muita calma, com muito carinho e com muito respeito. Porque eu percebo que essa não é uma carta de reclamação, sabe? É uma carta de quem está muito cansado. Cansado de dar conta de tudo. Cansado de estar sempre presente para alguém, mas nunca presente para si mesmo. E hoje eu vou respondê-la do jeito que ela pede, com carinho, com atenção e completamente livre de julgamentos. Porque esse momento é justamente para isso, para que a gente possa falar sem julgamento, falar sem correção e falar sem querer uma fórmula mágica. Talvez essa sua carta seja o que está dentro de um monte de outras mulheres que não conseguem dar nome, mas podem escutar. Eu me chamo Andréia Alanes e esse projeto chama-se Cartas Silenciosas. Aquelas cartas que a gente guarda e não diz para ninguém, nem para um terapeuta, mas que, tanto tempo aprisionadas, podem criar um espaço que a gente não gosta mais. Então, vamos lá? Eu vou começar a ler a sua carta. A carta que eu tenho aqui na minha mão é de uma pessoa que escolheu ser chamada de Julieta. Não sei se é esse o nome dela, e também não importa. E ela começa assim: ah, quanta coisa eu guardo que eu nem sei por onde começar, mas lá vai. Me sinto tão sobrecarregada na vida, parece que eu tenho que dar conta de tudo e de todos. E eu não falo por mimimi, não. É cansaço mesmo, sabe? Eu estou esgotada de todas as formas. Tenho 2 filhos lindos que eu amo demais. E o meu marido também. Vivemos até em certa harmonia. Mas eu juro, tem dias que eu penso em me separar só para ter um final de semana a cada 15 dias para mim. É errado pensar assim? É egoísta da minha parte? É que eu sempre tenho tantas demandas, tantas coisas, sem contar as que ficam permeando a minha mente e eu não consigo executar. E essas me destroem a cada dia. Será utópico pensar no equilíbrio real? Porque a carga mental me atropela. E sabe o que é pior? Eu imagino que se eu tivesse esse final de semana, eu ia acabar usando ele para colocar tudo em ordem. Aquelas coisas que eu finjo que eu não vejo em casa e na vida, porque eu não quero brigar com os meus meninos. Agradeço todos os dias por não ter tido uma filha mulher, porque eu não sei se eu gostaria que ela passasse por tudo isso que nós temos que lidar diariamente. Sou feliz. Sou feliz? Eu me considero feliz. Privilegiadas, pelo menos. E escreve kkkk. Parece piada, mas é verdade. Eu tenho uma família que eu amo, de verdade. Eu não penso como seria a minha vida com outro homem que não fosse meu marido. Eu gosto do trabalho também, apesar de saber claramente que não me dedico nem um pouco do que eu gostaria, porque me dedicar seria usar mais tempo, aquele que eu já não tenho. E assim, como a maior renda da casa é do meu marido, eu sempre ouço com atenção. Olha, isso é importante, deixa que eu resolvo. Hoje não vai dar para pegar as crianças, não. Eu tenho algo importante. Ah, eu acordei muito cedo e tenho muita coisa para fazer, eu preciso descansar um pouco. Deixa eles lá vendo TV. E vem descansar também. Aí eu não sei se eu rio ou se eu choro, sabe? Porque eu também não tenho coisas importantes para fazer. Não. Eu preciso descansar tranquila, sabendo que os meus filhos estão bem e sendo atendidos e não sendo consumidos pelo tablet. Por que é tão difícil para nós e tão fácil para eles? É fácil para eles? Ou é só difícil para mim? E além de tudo, ainda tenho que ser uma grande gostosa. Mas isso é para outra carta. Eu não vou te cansar, até porque eu mesma já cansei. Uau, Julieta! Quantas informações e quanto derramar lindo você traz aqui para mim. Eu me sinto tão privilegiada e lisonjeada de ouvir o seu relato e poder pegar um pedacinho dele para mim também, sabe? Porque essas milhões de demandas que aparecem na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, e a gente absorve
para dar conta de tudo, né? É muito curioso que você coloca repetidamente quantas vezes você tem uma família linda, quantas vezes você ama a sua família, quantas vezes você nem se veria sem eles. Eu te entendo, eu também penso assim. Mas, ao mesmo tempo, você repete, repete, repete como uma afirmação, como se não fosse possível que as duas coisas existissem. Eu não posso amar e estar cansada, mas elas existem, deixa eu te contar. A gente pode amar, amar muito, e gostar muito, inclusive, da vida que vive. E isso não parece piada. Parece piada a forma como a gente deseja que tudo saia como deve ser ou como a gente espera que ser. Porque eu tenho certeza que você, como eu, não pensa em deixar tudo perfeito. Mas sabe, tem um psicanalista que chama-se Winnicott, e ele diz, ele tem uma expressão que ele fala da mãe suficientemente boa. E ser uma mãe suficientemente boa é colocar limites, é frustrar os nossos filhos quando simplesmente não dá. Eu também não sei, muitas vezes, como fazer isso. Mas eu acho que quando a gente começa, sabe, a pensar sobre isso, começa a escrever sobre isso, começa a dar nome para tudo isso, a gente passa a deixar um espaço maior e melhor para a gente. Tem uma coisa que eu costumo dizer com os meus pacientes, mas com as minhas amigas também, que eu falo que equivale a uma mini sessão de terapia, mas que funciona muito bem. Cria um grupo no WhatsApp com você mesma. E ao longo do dia, você vai colocando as coisas que te atropelam. Um sentimento mesmo. Acho que saco, use aqueles palavrões que você aprendeu na faculdade, talvez sejam bem colocados nesse momento. E só vai estar você com você mesmo. Isso funciona de uma forma que nos alivia, que nos permite um relaxar e um extravasar aquela informação que talvez esteja nos aprisionando. E se você pensar, talvez, em ser uma mãe suficientemente boa, a gente pode olhar para o nosso dia e falar, ok, parece que hoje eu fui uma mãe suficientemente boa. E aí eu me recordo de uma história que mexeu muito comigo, sabe? Mas que ela dizia assim, o seu filho, ele não vai se tratar como você trata ele. O seu filho vai se tratar como você se trata. Então, até mesmo como forma de utilidade pública, até mesmo como forma de exemplo, é tão importante que a gente possa efetivamente parar em algum momento. E eu não digo parar 15 minutos, 10 minutos, colocando uma pausa tão estratégica assim, mas parar por algum momento e perceber se nós estamos nos cuidando como gostaríamos que nossos filhos cuidassem deles mesmos. Porque é isso que nós seremos o exemplo. Se eles virem a cada instante que eles precisam fazer tudo o tempo todo e nunca parar, talvez eles aprendam isso e tenham que lidar com isso. E eu entendo quando você diz sobre não ter tido uma filha menina, ainda bem. Quando eu descobri que eu estava grávida de Olivia, eu fiquei preocupadíssima. Chorei horas e horas, porque eu não sabia realmente se eu conseguiria ou se eu saberia criar uma menina. Pela forma como tudo tinha chegado até a mim, pela forma como foi a minha criação, e pela forma como eu agia frente à vida mesmo, sabe? Eu não sabia se eu ia conseguir, mas parece que eu até estou sendo uma mãe suficientemente boa, sabe? Porque hoje eu acho incrível criar uma menina. E criar uma menina traz também uma percepção das curas que a gente precisa fazer de nós mesmos. E não quer dizer que você, com 2 meninos, não possa fazer. Você não cita a idade das crianças, mas talvez ensinar para eles como cuidar de uma mulher, como dar um espaço para que essa mulher crie. Mas deixa eu te dizer, sabe qual é o maior problema de pessoas como você e como eu? O maior problema real é que a gente faz isso tudo, que a gente faz parecer facílimo. E muitas vezes até é, porque o hábito já está tão grande
a gente até faz com uma grande facilidade. E dá para ver isso em casa. Alguém pede alguma coisa e fala, eu vou lá, eu pego, eu vou lá, eu faço. Porque a gente faz muito isso. E a gente faz parecer com muita facilidade. E aí eu te pergunto, quando foi a última vez, ou alguma vez que você se lembra de ter pedido uma ajuda, mas ter dito qual era a ajuda que você queria? Eu preciso dessa ajuda para isso. Eu preciso que você faça isso. E deixou que o outro fizesse. Do jeito dele, da forma dele. Muito provavelmente não vai sair como você, mas vai ser feito. E aí, talvez você possa ser suficientemente boa para você mesma, né? Então, o nosso mal é isso. A gente faz tudo parecer muito fácil. Toda essa armadura que a gente coloca, esse peso que a gente carrega, a gente faz parecer muito fácil. E aí as pessoas também se acostumam a não olhar para a gente com olhos de quem precisa de ajuda. Ah, ela dá conta de tudo. Ah, ela eu tenho certeza que está bem, porque ela lida com tudo isso. Será mesmo? Mas será que as pessoas sabem que a gente não está conseguindo lidar? Será que as pessoas realmente podem ver, a gente deixa transparecer que a gente não está conseguindo lidar? E se esse cansaço for só falta também de que a gente fala, oh, faça aqui, e deixa, né, que o outro faça. É difícil, é muito difícil. Tem uma história muito engraçada de uma amiga minha que remava comigo de manhã cedo, e aí ela falou que ela tinha 2 filhas. E aí, num dado momento da vida, ela comprou um ar-condicionado e o marido falou, pode deixar que eu vou colocar. Não precisa chamar ninguém, porque eu vou fazer alguma coisa, já que você reclama tanto que eu não faço nada. E o ar-condicionado ficou 1, 2, 3 semanas, 4 meses. E ela me contou isso, porque quando o ar-condicionado fez 1 ano na caixa, no meio da sala dela, ela disse que botou um bolo, fez um bolo, chamou as crianças e cantou parabéns. E quando ele chegou, e perguntou, aí, quer cantando parabéns por quê? Aí ela falou, ué, fez 1 ano que esse ar-condicionado está parado na sala, esperando você colocar. Minhas amigas, que resiliência dessa mulher, né? Porque eu já tinha quebrado o ar-condicionado na cabeça do meu marido. Mas eu não sou ela, e talvez ela tenha desenvolvido uma certa paz, da qual eu não sei se eu já alcancei. Talvez tenha e nem percebi. Mas ela alcançou um espaço de falar, ok, você vai colocar, então você coloca e eu vou deixar isso do jeito que for. Porque ela também percebeu que ela estava sendo completamente esgotada. E já que a gente faz mais rápido, faz melhor e faz com facilidade, as pessoas se acostumam que isso vai acontecer. Talvez um choque de realidade. E eu não digo que é certo ou errado, não. Nem sei se eu aguentaria. Mas é uma forma. E aí, você me falou uma coisa aqui que pareceu muito importante, que é quando você coloca as importâncias. Será que o que eu faço é importante? E aí? O que você faz que é importante? Porque me parece, Julieta, que você tem feito tantas coisas importantíssimas que talvez você não esteja percebendo. Tantas coisas importantíssimas que talvez você não tenha colocado o valor. E eu não estou trazendo aqui um peso maior ainda para você. É que talvez o alívio de perceber de, nossa, olha quantas coisas eu fiz. Até aqui está tudo bem. O que mais pode ser feito é só o que mais pode ser feito. Mas o que está no seu coração que você realmente gostaria de fazer? Porque quando você diz, e eu ri demais, porque eu não sabia que eu já tinha tido essa sensação, mas é verdade. Ter um final de semana todinho para mim, nossa, que incrível. Mas seguramente eu ia aproveitar para arrumar tudo que está por aqui. Tudo que está pendente, meus armários, todas as coisas. Dificilmente eu pararia para fazer alguma coisa que eu não sei nem dar nome. Será que se a gente soubesse dar nome, a gente pararia e faria? Não sei. Eu também não sei. O que eu sei é que o amor e a exaustão podem coexistir. O que eu sei é que o cansaço e a leveza também pode existir, porque o cansaço
se resolve descansando. O esgotamento só se resolve quando a gente se abastece. E como você pode se abastecer? Olha, pense em passos ridiculamente pequenos. Nada que possa aumentar ainda mais a sua carga, mas passos ridiculamente pequenos. Talvez passar um creme hidratante depois do banho pode ser um começo do seu autocuidado. Não apenas fazer uma maquiagem correndo para sair apresentável no trabalho. Talvez frustrar um pouco os teus filhos e o teu marido. Talvez pedir ajuda. Não sei. O que pode funcionar para você? Eu também preciso descansar tranquila, com a minha filha bem, estável, e não absorvida por um tablet. Mas você já pensou que em algum momento, esse momento no tablet pode te dar um momento também de paz? Não sei. Talvez. Talvez se a gente olhar com menos dureza, sabe, sobre todas as coisas que nós estamos fazendo, a gente consegue ter um pouco mais de calma, tranquilidade e gentileza. E a gratidão que a gente tem, a felicidade que a gente tem sobre as coisas, não é cancelada pelo cansaço, sabe? Não é cancelado pelo esgotamento de um dia. A gente pode sim ser feliz. Você pode sim se considerar feliz e ainda estar cansado. Agora, o cansaço, ele deve vir de momentos em que a gente pode legitimar que ele existe. Você já experimentou realmente parar e descansar? Eu tenho uma amiga muito querida, uma paciente que se tornou amiga, e ela diz de maneira muito engraçada que uma vez ela foi para casa no final de semana, porque ela sempre aproveita para fazer faxina, planejamento, tudo aquilo que a gente faz, né? E aí ela, no final de semana, simplesmente foi para casa, deitou no sofá e colocou uma música para ouvir, nenhuma televisão, ela só colocou uma música e ficou percebendo o corpo dela no sofá. O filho dela entrou, olhou e falou: "Ai, mãe, você está doente?" O que aconteceu? E aí ela percebeu que o descansar, ela tinha habituado tanto a família dela a estar em movimento, que quando ela se descansou, quando ela descansou, as pessoas acharam que ela estava doente. O filho dela perguntou: "Você está doente? Papai está aí? Aconteceu alguma coisa?" Porque descansar virou um momento tão fora da realidade que parece que você está com algum problema. E se a gente pudesse instituir, a gente pode somente descansar sem fazer nada. E se a gente puder apenas descansar, nem ver um filme, uma série, não é nada disso. Eu sei lá o que é descansar para você, para ela foi deitar ali no sofá e ouvir uma música. E se ela pudesse olhar para o filho dela e simplesmente dizer: "Eu estou descansando." Nossa, isso parece tão grandioso, né? E então, assim, as coisas que a gente faz têm muita importância. As coisas que a gente leva têm muita importância. Mas qual é a importância que a gente quer dar para elas? De verdade. Será que a gente também não está dando mais importância para o que o outro precisa? Ainda que o outro sejam nossos filhos? Ainda que sejam o nosso marido que provê a nossa casa? E é só de provisão que vive a casa? Se o lar não estiver estruturado, como é que se provê? Não é mesmo? Então seja o espelho, tente descansar, descansar de verdade. E eu não sei se é fácil para ele, sabia? Às vezes eu acho, pelo menos eu vejo meu marido aqui em casa, ele fica meio perdido muitas vezes sem saber o que ele pode fazer, sabe, para descansar. E para que eu possa descansar, eu não sei se é tão simples para eles. Porque às vezes eu também acho que eles se veem, que a gente se doa tanto, e ele olha e fala: "Meu Deus, como eu posso fazer para retribuir o que essa mulher faz? Será que trabalhar mais?" Olha que roda viva a gente se encontra. Talvez
uma bela conversa, nesse momento de descanso. Uma bela conversa descontraída, sabe? Não uma DR. Mas me conte aí, meu amor, quais foram as coisas que você fez hoje? Qual foi a importância? Deixa eu te contar quais foram as coisas importantes. Dar nome, nomear, parar, respeitar, frustrar, talvez seja um caminho que a gente pode seguir. Agora, realmente, minha querida, ser uma grande gostosa, eu vou ter que dar os braços para você. E eu juro que eu estou aguardando ansiosamente a sua próxima carta. Ou a próxima carta de qualquer outra mulher que tenha algo para compartilhar. Pode ser uma dúvida, pode ser algo que aperta o coração, ou que pode ser também uma grande alegria, porque num espaço entre amigas cabe tudo. Cabe alegria, cabe cansaço, cabe tristeza, cabe felicidade, cabe frustração, cabe exaustão, mas cabe também euforia. E, na verdade, o que a gente precisa é dar nome, coexistir, mas o principal é estar presente. Porque, Julieta, somente uma mulher que conseguiu estar presente consegue escrever de uma forma tão inteira, entregue, como você escreveu aqui. E, mais uma vez, eu me sinto lisonjeadíssima de receber, de respeitar e de compartilhar com outras tantas mulheres. É isso. Muito obrigada. Meu coração está cheio, porque você também acendeu em mim vários questionamentos. E eu acho que isso pode ser um grande compartilhar. E se, de alguma forma, esse vídeo aqui te toca, se inscreve aqui, curte e comenta aqui embaixo algo que pode ter te tocado. E, principalmente, escreve a sua carta. Vamos lá? Eu te espero.